Nessa aula nós vamos continuar discutindo o movimento unidimensional, mas agora nós vamos começar a falar de forças dependentes da velocidade. Bom, a gente viu que o caso da dinâmica de uma partícula para movimentos retilíneos, o problema se escreve como a segunda lei de Newton, dessa forma, onde o problema todo é determinar qual é a força, né, como função da posição da partícula, da velocidade da partícula e do tempo. E nos vídeos passados a gente viu como que a gente pode ter uma solução geral quando a força é uma função apenas da posição. Então a gente viu em particular, né, a solução de pequenas oscilações em torno de equilíbrio e viu que no caso geral a gente sempre pode definir uma energia potencial e em termos dela resolver o movimento. Nota que, como esse GIF mostra, se a gente tem uma força que é função apenas da posição, o movimento nunca cessa. E isso contraria, né, o nosso conhecimento cotidiano que as coisas param. Tá? Então a gente realmente, para muitas coisas, a gente precisa de forças que não são função apenas da posição, e é o que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Então, quer dizer, no caso, né, em que a força era função apenas da posição, então a força não dependia nem da velocidade nem do tempo, a gente demonstrou que a energia era uma grandeza conservada. E a energia é dada pela soma da energia cinética com a energia potencial, que é a função apenas da posição. Então, o movimento, quer dizer, corresponde, e o caso paradigmático esse das oscilações, né, harmônicas, corresponde a você ficar transferindo energia do modo cinético para estar armazenada na mola, e depois a mola devolve e para cinético, e você fica nesse vai e vem o tempo todo, de modo que a energia completa ela se conserva. Né? Agora, quando a gente tem uma força que não depende só da posição, em geral não vai ser possível definir uma energia potencial, tá? E aí toda essa discussão aqui quebra. Então, assim, no caso geral, né, em que a força não é função apenas da posição, a gente não pode definir um potencial, o de x. Isso em geral não vai ser possível, a gente depois vai detalhar isso melhor. Tá? Então a gente agora vai estar interessado em forças mais gerais. Agora, energia cinética a gente sempre pode definir, né? Que é lá o mv2 sobre 2. E aí, quer dizer, vamos ver então como a energia cinética varia no tempo. E o cálculo está aqui na tela, a gente fez ele em slides passados, vocês podem pausar e reproduzir o cálculo. E vocês vão ver que a taxa de variação da energia cinética ela é sempre dada por MA vezes V. E MA nada mais é do que a força, tá? De modo que a taxa de variação da energia cinética ela é o que a gente chama de potência da força, né? E aí a gente vê que se essa energia cinética está sendo removida, para a gente levar essa energia cinética a zero, né? E parar o movimento, a essência das forças dissipativas é justamente que a gente vai ter uma força que está sempre se opondo à velocidade, de modo que a potência que ela transfere é sempre negativa, ela está sempre roubando a energia cinética do corpo. Então, essa de fato, quer dizer, vocês estão acostumados com forças dissipativas, você joga um bloquinho numa mesa, ele sofre a ação da força de atrito, que vai fazer ele parar, como vocês viram em Física 1, e a força de atrito ela está aqui realmente, nesse caso do movimento sendo freado, né, o atrito cinético, a força de atrito ela está sempre oposta à direção da velocidade. Portanto, ela vai estar efetivamente dissipando a energia do problema, a energia cinética, até fazer o sistema parar completamente, tá? Então, a gente vê que para a gente ter aqui, só comparando, lá no caso da mola, a gente podia ter uma taxa de variação da energia cinética negativa. E, inclusive, mesmo no caso da mola, você em algum momento vai parar o bloco, né, que está oscilando. Só que logo em seguida a força é restauradora e ela vai acelerar o objeto novamente. Então, uma força dissipativa ela vai ter sempre a potência negativa. E aí, para você ter sempre a potência negativa, a ideia é que a força vai estar se opondo à velocidade. Então, isso aqui é um argumento intuitivo, depois a gente torna ele um pouquinho mais preciso. Então, tudo isso é só para motivar conceitualmente que realmente, se a gente quer buscar, né, quer dizer, entender mecanismos dissipativos, a gente precisa de forças dependentes da velocidade. Aqui no caso do atrito, a dependência está meio escondida, né? Porque você fala que o módulo dele é aproximadamente constante, né? Que é lá o μ vezes n. Só que a dependência da velocidade está escondida aqui, tá certo? Então você tem que a direção da força é a direção de menos v chapéu. E qualquer força dissipativa que você estude tem uma dependência com a velocidade.
Então, aqui no vídeo a gente tem dois objetivos. Um é aprender a modelar fisicamente as forças dissipativas, que é a parte conceitualmente mais interessante e tem várias sutilezas que a gente vai ver. E também, quer dizer, de uma perspectiva mais matemática, entender as propriedades, né, quando a gente, das equações de movimento quando a gente tem forças que dependem da velocidade. Começando por esse segundo ponto, vamos analisar essa equação e agora integrar no tempo. E aí a gente tem, então, que a variação de energia cinética no movimento ela vai ser dada por essa integral temporal aqui. Tá? É só integrar o lado direito, ou seja, a variação de energia cinética é a integral da potência no tempo. E isso, por definição, é o que a gente chama de trabalho da força. Então, quer dizer, nesse caso geral, quando a força depende de velocidade, eu não posso falar em energia potencial. Mas é muitas vezes conveniente você estudar ainda assim considerações energéticas do problema. Mas aí, quer dizer, por exemplo, vendo a variação de energia cinética relacionando ela com o trabalho da força. Em física 1, vocês veem zilhões de situações até complicadas, que às vezes é mais fácil você resolver pelo teorema trabalho-energia do que, por exemplo, diretamente por F igual a ma. Então é um conceito muito, muito útil, tá? Mas aqui é importante a gente chamar a atenção de cara de uma coisa, que é o fato que esse trabalho ele depende do caminho. Nota que essa integral ela é calculada no tempo e a força ela vai ser função aqui da posição que vai estar variando no tempo, da velocidade que vai estar variando no tempo. E dependendo do movimento, você vai ter um valor diferente para essa integral. Então, o trabalho depende do caminho. Nota que isso é totalmente diferente do que aconteceu quando a força dependia só da posição. Quando a força dependia só da posição, a gente viu no vídeo passado que a variação de energia cinética era sempre menos a variação da energia potencial. A gente nem precisou falar explicitamente no trabalho, mas, quer dizer, a ideia é que você tem uma energia potencial, o trabalho vai ser menos a variação da energia potencial. E isso só depende da energia potencial no início e no final, não depende do caminho que você seguiu. Então aqui é um contraste muito, muito marcado e importante, tá? Quando você tem força que depende da velocidade, o trabalho necessariamente vai depender do caminho, tá? Quando a força depende só de uma posição, só da posição, em uma dimensão, a gente viu que não precisa dessa complicação. Em 3 dimensões, muitas vezes vai precisar, a gente vai discutir depois, tá? Mas tem uma outra coisa que é fundamental chamar a atenção aqui, tá? O trabalho, ele não é integral de f dx. Isso funciona só em alguns casos. Então, quer dizer, você poderia pensar assim, pô, v dt é dx, né? Quer dizer, porque você fala que v é dx dt, aí dx dt vezes dt é como se fosse um dx, né? Então aqui o jeito ingênuo de pensar, ele dá errado. O trabalho não é integral de f dx, é fundamental destacar isso. E a razão para isso é que quando você, no fundo, está querendo cortar o dt, formalmente o que você está fazendo é mudar a variável de integração. E aí você teria que ser capaz de escrever o v como função de x, tá? Mas isso não precisa ser verdade. E no movimento dissipativo isso nunca é verdade. Aqui tem um gifzinho ilustrando o movimento dissipativo. Pega um x qualquer aqui, por exemplo. Nota que ele passa pelo mesmo x várias vezes com velocidades diferentes. Inicialmente ele passa mais rápido, depois cada vez mais devagar. Então eu não posso escrever o v como função de x, tá? Isso é importante. E aí, realmente, a gente não pode escrever a força desse jeito. Duas observações aqui. Primeiro, quando a força era função só de x, aí não tinha problema. Aí realmente eu podia fazer a mudança de variáveis e ficar com uma integral de f dx. Isso aqui valia perfeitamente. Que acaba sendo o caso que a gente meio que sempre faz lá em Física 1. Agora, se você tiver forças que dependem da velocidade, isso em geral não é verdade. Mas aí vem a minha segunda observação. Você até pode usar essa fórmula para trechos pequenos. O que é pequeno? É um trecho que a partícula está sempre indo no mesmo sentido. Tá? Então, se ela está sempre indo para x positivo, então cada x ela só passou uma vez. E aí você realmente vai ter só uma velocidade para cada x. Então, se você tem uma oscilação dessas, que ela fica passando várias vezes pelo mesmo ponto, você pode, em vez de calcular o trabalho direto entre um T1 e um T2 qualquer, você vai quebrando em vários passos intermediários. E aí você consegue fazer a conta desse jeito. Mas isso é uma sutileza que é importante destacar, tá? Pensem nisso, qualquer dúvida tragam para a nossa discussão. Bom, então, agora que a gente viu os aspectos formais, né, da equação de movimento e tal,
o que a gente vai estar interessado são duas coisas. Quer dizer, primeiro, como que a gente pode modelar essa força? Qual é a dependência que ela tem com a velocidade? E segundo, como que eu posso resolver as equações de movimento? Isso vai ocupar a gente nesse e nos próximos vídeos. Então, para modelar fisicamente a força dissipativa, é fundamental a gente distinguir entre sólidos e fluidos, tá? Então, vamos considerar a primeira força dissipativa que sólidos oferecem. Primeira coisa é destacar que no sólido, as forças de fricção, elas nem sempre são dissipativas. Por exemplo, a gente tem aqui um caso que o bloco está parado no plano inclinado. Então, para ele estar parado aqui, que tem uma força de atrito que está impedindo que ele deslize. Esse é o atrito estático que a gente estuda lá em Física 1. E esse atrito estático, ele não é uma força dissipativa, né? Inclusive, é uma força que não depende, não tem velocidade aqui, né? Quer dizer, então, essa força de atrito aqui, no caso, vai ser lá, esse ângulo daqui é o θ. A força de atrito aqui em módulo, né? Ela vai ser o mg seno θ, quer dizer, que vocês veem lá desde o ensino médio. Peço para vocês pausarem e verificarem essa relação. Então, aqui a primeira coisa é que a gente está interessado em forças dissipativas, a gente está interessado no atrito cinético. Como é que a gente pode modelar o atrito cinético? E nos sólidos, quer dizer, em uma primeira aproximação, esse atrito, o módulo dele não depende, tá, da velocidade. A dependência da força de atrito cinético com a velocidade é sempre através desse menos V chapéu. E aqui eu quero já chamar a atenção para uma coisa, depois a gente vai destacar melhor. A gente geralmente, em Física 1, quase sempre a gente está fazendo problemas em que o chão está parado aqui, tá? Ou seja, a cunha aqui está em repouso. Mas, quer dizer, é importante destacar que esse V que aparece aqui é a velocidade relativa do bloco com a cunha, tá? A força de atrito tem que ser invariante quando você muda de referencial. Então, a velocidade que vai importar é sempre a velocidade relativa com o meio ali que você está sofrendo atrito, né? Então, mas para sólidos, numa boa aproximação, a força de atrito, o módulo dela independe da velocidade. Ou seja, as correções de velocidade são imperceptíveis. E tem toda uma interpretação física interessante aqui, né? Mas que geralmente vocês veem no curso de Física 1, por questão de tempo eu não vou entrar muito, não. No curso de Mecânica a gente vai estar mais interessado no caso dos fluidos. E os fluidos, eles são bem diferentes, porque os fluidos, eles não conseguem resistir a tensões de cisalhamento, eles escoam, de modo que eles só conseguem resistir a forças de pressão. Então aqui, por exemplo, a gente tem um bloquinho, né? Supondo menos denso ele que o líquido, você tem que... isso aqui pode ser uma situação de equilíbrio, né? Quer dizer, se o empuxo for igual em módulo ao peso do bloquinho. Então, quer dizer, nesse caso, o fluido está estaticamente aqui resistindo à força de compressão que o bloquinho está fazendo nele. Mas o fluido não consegue resistir a tensões tangenciais. Então, se você empurrar o fluido aqui para o lado, ele vai. Pode logo depois parar, mas ele vai. Ou seja, o fluido, ele, quando você submete ele a uma tensão cisalhante, ele sempre escoa. Isso é uma diferença fundamental. Então, no caso dos fluidos, muitas vezes a gente chama a força de resistência, a força dissipativa, de um arrasto. Então, ela está ilustrada aqui no aviãozinho, né? Inclusive, isso é uma coisa... Tem muito gasto de querosene, né, no avião, justamente para conseguir ali compensar a perda de energia do arrasto. É um aspecto determinante aí para estudo de aerodinâmica e tal. Aqui, um dos primeiros desenhos de paraquedas que a gente tem, pouco antes do Da Vinci, ali, final do século XV, né? E aí também, o paraquedas é possível porque existe aqui um arraste que o ar oferece, tá? E essa força de arrasto, ela, então, nos fluidos, ela tem essa propriedade, que se a velocidade for zero, a velocidade do objeto relativa ao fluido, essa força é zero, tá? Então, é diferente da resistência oferecida pelos sólidos, né? Que tem um atrito estático, porque ele consegue se opor a tensões de cisalhamento. No caso dos fluidos, se a velocidade do objeto é zero, o arrasto necessariamente vai ser zero. E aí, quer dizer, para velocidades pequenas, o termo dominante, pensando a la Taylor, é justamente uma força que é proporcional a menos BV, ou seja, é proporcional à velocidade, né? A coeficiente de proporcionalidade a gente escreve como menos B. Esse B aqui é positivo, indicando que é uma força realmente dissipativa. Ela está na direção oposta à velocidade, como a gente motivou anteriormente, tá? Então, realmente, isso é bem diferente. Como a gente viu no caso dos sólidos, pelo fato de você ter essa tensão cisalhante, essa capacidade de se opor a tensões cisalhantes, você tem uma força de atrito que, numa primeira aproximação, é independente da velocidade.
Aqui não, aqui realmente a força vai depender do módulo da velocidade. Agora, o que significa velocidade pequena? Bom, na verdade isso é um problema super complicado, porque quando o objeto está se deslocando no fluido, né, você tem que, para você determinar a resistência que o fluido oferece, você tem que resolver um problema dinâmico dos fluidos, um problema de escoamento super complicado. E mecânica dos fluidos é, enfim, bem mais avançado do que a gente está vendo aqui no curso. Nosso curso a gente não está estudando meios contínuos, nem elasticidade, nem dinâmica dos fluidos, que são cursos posteriores. Então a gente não vai entrar muito nisso, mas depois nos vídeos seguintes eu vou comentar um pouquinho mais a fundo o que está envolvido e como é que vocês podem determinar quando que a velocidade é pequena ou não. Mas matematicamente a ideia é, se a velocidade for pequena, a força de arrasto vai ser proporcional à velocidade. E o problema é que, na verdade, corpos macroscópicos em queda no ar, eles não estão em regime de baixa velocidade. Então, se você estiver interessado nesse problema, que é um dos que, na verdade, a gente está mais interessado, né, que é ver efeitos de resistência do ar para corpos em queda, nesse caso, se você fizer aí experimentos e tal, você pode motivar que a força, na verdade, ela é proporcional ao quadrado da velocidade, tá? Então, esse B aqui não é o mesmo B que anteriormente, nota que eles não têm nem a mesma dimensão, só que é comum a gente também representar pela letra B aqui, esse coeficiente de proporcionalidade. Então, essa força também tem a propriedade de se opor à velocidade, mas ela tem uma dependência aqui diferente, né, com a potência da velocidade. E realmente, quer dizer, a gente mais para frente vai tentar discernir o que significa baixas velocidades, mas eu já adianto para vocês que os corpos macroscópicos em queda livre não estão no regime de baixas velocidades em geral. Quer dizer, se você solta do repouso, logo no iniciozinho ele está, mas muito rapidamente ele já vem para essa descrição aqui, tá? Então, realmente, para altas velocidades, você mostra que a força de arrasto é proporcional a v ao quadrado. Então, você tem esse regime, ou seja, baixas velocidades, o arrasto é linear, altas velocidades é quadrático. E esse regime de altas velocidades, a gente consegue criar uma intuição física de que ele é quadrático. Não é perfeitamente rigoroso, porque, como eu disse, no fundo você tem que resolver um problema dinâmico dos fluidos, mas a gente consegue dar uma certa intuição. E a intuição é a seguinte, vamos pensar então que o ar é composto por bolinhas, por partículas, né? E aí vamos tentar interpretar essa força de arrasto como sendo as colisões dessas partículas que estão no ar com o objeto. Então, no referencial do objeto, tudo que ele vai ver, ele vai estar parado e ele vai ver que vai ter um vento aqui vindo na direção dele. As partículas de ar vão estar se movendo com ele com relação a com uma velocidade menos v, tá? Então, como é que a gente pode usar isso para motivar o arrasto quadrático? Bem, primeiro vamos estudar o efeito de uma única colisão. A ideia é que a bolinha ela chega, vai bater no bloco e vai ser refletida. Então, modela como física 1 mesmo, né? Isso daí vai dar origem a uma força que vai ser a variação do momento linear dividido pelo tempo da colisão. Então, aqui é a massa da molécula do ar e esse tempo aqui é o tempo de colisão. Só que esse tempo de colisão, quer dizer, como é que a gente modela ele? É super enrolado, né? Mas a gente pode fazer uma coisa mais esperta do que isso. Olha durante um tempo ΔT que você queira. Durante um tempo ΔT, a ideia é que muitas moléculas vão colidir com o seu corpo. Quer dizer, a ideia é que eu desenhe só algumas bolinhas ali, mas tem um mol de moléculas de ar batendo, assim, em cada segundo tem uma quantidade absurda de colisões. Então, imagina que você olha durante ΔT. Durante ΔT, tem esse vento, então, que está subindo com velocidade v para você. Durante ΔT, todo mundo que está nesse cilindro aqui, nesse paralelepípedo achorado, com altura v vezes ΔT, todo mundo vai bater no seu bloco. Porque imagina, pega o cara que estava aqui inicialmente, no instante, quando você começou a marcar o tempo. ΔT depois ele vai estar aqui, exatamente, porque ele anda v vezes ΔT, então ele vai bater no bloco. Então todo mundo que está dentro dessa região vai colidir. Então, eu posso calcular a força da seguinte maneira. Ela vai ser a variação de momento do bloco durante esse tempo ΔT. E a variação de momento do bloco vai ser o número de colisões que ele vai sofrer vezes a variação do momento devido a cada colisão, tá? Então, tudo que a gente tem que determinar agora é o número de colisões. Isso pode ser feito da seguinte maneira. Diz que A é essa área da seção transversa aqui do bloco. Então, o volume aqui nessa região achurada, ela vai ser dada pela área da base, né, vezes a altura, que é V vezes ΔT. E o número de colisões vai ser esse volume vezes o número de partículas por volume que tem no ar, que é a densidade de partículas do ar, né? Quer dizer, o número de partículas por volume. Tá? Então, quando a gente substitui isso aqui dentro,
a gente então obtém a força de resistência, né? A força de arrasto do ar. Nota então que ela é proporcional ao quadrado da velocidade e que quando você substitui aqui, o ΔT corta, né? Então realmente você chega numa expressão que depende das propriedades do ar, densidade do ar, massa da molécula do ar e das propriedades geométricas do corpo, a área da seção transversa dele e a velocidade ao quadrado. A intuição física para aparecer a velocidade ao quadrado é que quando você dobra a velocidade, você dobra a força que cada molécula faz, mas você dobra também a quantidade de moléculas que colidem com o objeto. Então isso faz realmente que a força fique multiplicada por um fator 4. E isso aqui pode ser escrito de uma maneira um pouco diferente, deixando aqui então diretamente em termos da densidade, né, do fluido, tá? Rho é massa por volume, né? Lembrando que esse Nzinho então era número de moléculas por volume, e aqui é a densidade que a gente está mais acostumado. Então aqui algumas observações. Primeiro, a gente fez a conta por um cubinho aqui, né? Se você mudar, puser uma esfera ou qualquer outra coisa, a conta fica meio chata, mas muda só um fator. Quer dizer, a expressão geral ela continua tendo a mesma cara. E uma discussão ainda mais interessante é a seguinte, quer dizer, esse modelinho a gente está usando para motivar a força de arrasto por causa de altas velocidades. Agora, você pode se perguntar por quê? O que a gente está fazendo aqui que requer que esteja em altas velocidades? E a ideia, de novo, o cálculo fundamental correto é a mecânica dos fluidos, porque você tem um objeto que está caindo, né, dentro de um fluido. E essa resistência vai ser justamente devido aqui ao movimento do fluido, a dinâmica do fluido em torno dele. E, de fato, se você fizer o cálculo totalmente rigoroso, você não chega nessa resposta. Você vai ver que o fator é diferente. Mas é interessante que essa expressão ela já captura toda a essência do fenômeno. Captura o caráter, a dependência quadrática da velocidade, captura a dependência correta com a geometria, captura o fato de ser proporcional à densidade do fluido. Você erra só o fator. E por que isso funciona bem para altas velocidades e, claro, não funciona para baixas velocidades? Baixa velocidade a gente viu que o arrasto é linear, ele não é quadrático. Então, por que isso acontece? E a intuição é a seguinte, a intuição é que quando o objeto está caindo num fluido, né, o fluido ele é um meio contínuo, você tem propriedades coletivas. E quer dizer, quando você cai muito lentamente, você deixa que essas propriedades coletivas se manifestem, né? E aí você, para entender, mesmo qualitativamente o que está acontecendo, você tem que fazer a dinâmica dos fluidos. Quando você cai muito rápido, o que acontece é que aí você não dá muito tempo para essa coletividade se manifestar. E aí, basicamente, você está porrando como se fossem com partículas individuais, tá? Por isso que qualitativamente funciona tão bem essa análise, é interessante ter ela em mente. Ela é uma análise bem de mecânica newtoniana, realmente, dessas colisões de bolinha com bloco, mas saibam que existe todo um universo além disso, e até mesmo para a gente caracterizar o que é alta velocidade e o que é baixa velocidade, a gente vai precisar de fazer alguma dinâmica dos fluidos. Então a gente não vai entrar no mérito detalhado, mas no vídeo que vem eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso mais precisamente. Só um comentário histórico interessante, o Newton, raciocinando desse jeito, né, chegou à conclusão que a força de arrasto era proporcional a v ao quadrado. E tem um físico um cara muito criativo, um físico mais, assim, bem importante do século XX, chamado von Karman. E ele tem um livrinho sobre aerodinâmica muito legal. Ele tem uma seção brincando que diz como que Newton atrasou a aviação em 200 anos. E aí a brincadeira, assim, é um pouco... É claro que não é uma coisa, não é um argumento para ser levado ao pé da letra, mas a ideia é que se o arrasto fosse sempre proporcional a v ao quadrado, ou seja, se você sempre tivesse essa dependência quadrática, você não conseguiria ter aviação, né? E a aviação, ela aproveita o fato de que, na verdade, o arrasto ele é menor do que isso em várias situações. Se você conseguir montar um corpo de uma maneira esperta, o arrasto não vai ser proporcional a v ao quadrado. Então, eu sugiro esse livro para vocês darem uma olhada. A gente não vai entrar numa discussão detalhada de aerodinâmica, tá? Mas é interessante chamar a atenção para isso. Por fim, últimos comentários. Nota, como eu disse anteriormente, que a força é invariante de Galileu. Então, aqui a gente, quase sempre quando a gente pensa aqui na resistência do ar e tal, a gente está supondo uma situação que está sem vento, tá? E aí a gente bota essa força como sendo proporcional aqui à velocidade do bloco ao quadrado, né? Mas o que importa aqui, a velocidade que importa é a velocidade relativa ao meio. Então, se tiver vento, você tem que tomar cuidado. Força tem que ser invariante de Galileu, tem que ser a mesma em todos os referenciais inerciais. Então, se você simplesmente pegar e fizer uma transformação de referencial inercial, vai parecer que esse cara não é invariante, mas tem que ser.
E de fato, o fato que importa aqui é que a velocidade que aparece é a velocidade relativa, tá? E isso fica claro também nesse exemplo aqui, ou seja, aqui o bloquinho está parado. Você vai dizer que o bloquinho parado, o arrasto nele é zero? Bom, se o vento tivesse parado também seria, mas nesse referencial dele tem um vento. E aí vai ter uma força de arrasto. Ou seja, realmente o que importa aqui é a velocidade relativa. No próximo vídeo a gente vai tornar mais precisa essa distinção de altas e baixas velocidades e a gente vai então tentar resolver as equações de movimento quando a gente tem uma dependência com a velocidade, tá? Isso encerra esse vídeo.